Ciao a tutti! Eccomi para mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Uma banda torinese chamada Eugenio in Via di Gioia fez aí uma música que é quase uma paródia para agradecer o Måneskin. O Måneskin é um grupo italiano que venceu neste ano de 2021 a Eurovision. E por isso é que ano que vem a Eurovision vai acontecer aqui na Itália e foi escolhida a cidade de Torino para sediar, né, esse grande evento. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer essa música, né, para você que não tá entendendo nada, o que é Eurovision, quem que é Måneskin. Então eu resolvi explicar um pouquinho sobre esse evento e trazer essa música aí, dividindo ela e explicando tudo que essa banda torinese fala durante a música. Porque durante a música eles falam aí de algumas comidas famosas de Torino, algumas pessoas famosas que nasceram em Torino, além de... enfim, eu vou explicar tudo durante esse vídeo, então fica aí comigo até o final, que eu garanto pra vocês que vai ser muito interessante saber algumas coisas que nem eu sabia. Fiquei sabendo durante as minhas pesquisas. Então, eu vou tentar colocar os pedacinhos da música aqui, porém eu não sei ainda se vai ser possível. Ao longo desse vídeo vocês vão descobrir se foi possível eu colocar ou não, mas igual eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link desse clipe, né, dessa música que tem pouco mais aí de 1 minuto para você assistir. Então você pode ir lá e assistir primeiro, mas depois tem que voltar aqui para ver, né, as explicações que eu vou deixar ao longo desse vídeo, ou então você pode assistir esse vídeo, todas as explicações, porque depois quando você for assistir o clipe, você já vai entender tudo que eles estão falando. 1, 2, 3, 4, One Måneskin, Eurovision Italy. Começando então por Måneskin, né? Quem é Måneskin? Måneskin é uma banda de Roma que foi criada em 2016 e ela é composta aí por 4 integrantes. Esse nome Måneskin em dinamarquês significa clarão da lua ou luar. E ele foi escolhido pela Victoria, que é a única integrante feminina dessa banda, e ela é filha de dinamarquês com um italiano. Em 2017 a banda participou do X Factor Itália, mas eles não venceram. Eles ficaram em 2º lugar, mas mesmo assim eles conseguiram assinar aí um contrato com a Sony Music. Em 2021, a banda Måneskin ganhou aí o Festival de Sanremo de canção italiana e com isso eles conquistaram o direito de representar a Itália na competição Eurovision 2021. Com a música Zitti e Buoni, que teve que sofrer algumas alteraçõezinhas para ficar dentro dos 3 minutos que a competição pede e também para excluir alguns palavrões que a música original tinha, eles acabaram vencendo a competição e por causa disso a competição do ano que vem, que acontecerá em maio de 2022, vai ser aqui na Itália. Algumas cidades italianas entraram aí na disputa para sediar esse grande evento de música e Torino foi a vencedora. Por isso, em 2022, Torino vai receber aí turistas de 41 países que trarão aí uma banda, né, para competir na Eurovision. O Måneskin ficou muito famoso no mundo inteiro da Eurovision. Eu não sabia o que era Eurovision até vir para a Itália, apesar de que tem filmes que falam um pouquinho sobre a Eurovision. Se eu encontrar o nome do filme, eu coloco aqui para vocês. E é uma competição, então, né, de bandas de vários países, principalmente países europeus, onde cada país escolhe aí uma banda que vai representar, né, o seu país. Todos esses grupos competem, aí são alguns dias de competição, e o mais legal dessa competição é que os espectadores não podem votar na banda do seu país. Então a gente, estando na Itália, não pode votar na banda italiana, a gente tem que votar na banda de algum outro país. Isso que é o mais legal, né? Se não pega aí o maior país participante, teria muito mais chances de vencer, né? Por causa do número de pessoas aí que votariam. Essa competição iniciou em 1953 e a Itália já foi vencedora 3 vezes. Por causa disso, a Itália então sediou, né, agora em 2022 vai sediar pela 3ª vez a competição Eurovision. A Itália ganhou em 1964, então em 1965, no ano seguinte, a competição aconteceu em Nápoles. Também ganhou em 1990, então em 1991 a competição aconteceu em Roma e agora ganhou nesse ano de 2021 e 2022 vai acontecer aqui em Torino. Uma curiosidade legal de trazer é que alguns cantores e bandas competiram em Eurovision. Exemplos, né, são ABBA, Celine Dion, Julio Iglesias e Olivia Newton-John. Everybody want to see Mafia, Pizza e Mandolin.
Máfia, pizza e mandolì. Bom, máfia, eu não preciso nem falar que a máfia italiana é conhecida aí no mundo inteiro, né? Aqui na Itália não existe apenas um clã de máfia, mas existem vários, porém o mais famoso aí é o Cosa Nostra. Ela é a maior e mais perigosa organização criminosa do mundo. Alguns aí dos crimes deles, né, são sonegações de impostos, jogos de azar, extorsão, tráfico de armas, enfim, né, uma quantidade aí absurda de crimes. Pizza. Alguns dizem que a pizza foi inventada pelos egípcios, outros dizem que foi inventada pelos gregos, mas a gente sabe que na verdade pizza é sinônimo de Itália, assim como Itália é sinônimo de pizza, e é isso aí, vocês entenderam. Coisas que eu preciso falar que eu acho muito importantes em relação à pizza aqui na Itália. É que não existe rodízio de pizza, você simplesmente vai num restaurante, numa pizzaria e você escolhe lá, é sua pizza, né, uma pizza inteira, que sim, você tem que comer ela inteira sozinha e não tem muitas opções de sabores, geralmente são pouquíssimas opções de sabores. E sim, você não, ou melhor, ou não, você não pode colocar ketchup ou maionese na pizza aqui, porque o italiano vai ficar ofendido. E também não é possível você pedir, né, cada um ali, vamos pedir, estamos num grupinho, vamos pedir várias pizzas, colocar na mesa e cada um pega um pedaço. Não, não existe. O que pode acontecer, inclusive a gente até já fez com um amigo italiano, é cada um pede a sua e ali, né, no meio da janta, do almoço, você diz, ah, me dá um pedaço da tua, pega um pedaço da minha, só pra gente provar. Isso até acontece, mas aquela coisa de divisão de pizza, cada um pega um pedaço de um sabor diferente, aqui não. E mandolì. Mandolì é um instrumento musical e nas minhas pesquisas eu confesso que eu não encontrei muita coisa do porquê, né, mandolì está nessa música aí do Eugenio in Via di Gioia. A única coisa que eu encontrei é que aqui em Torino existe toda uma orquestra mandolinística. One Maneskin, Eurovision Italy. Everybody want to see how is beautiful Turi. Here is the mole. Here was the king. Here is the mole, here was the king. A mole, para quem não sabe, mole antonelliana é aí o símbolo, o cartão postal da cidade de Torino, e ela é o prédio mais alto de Torino, com seus 167,5 metros de altura. E é onde hoje abriga o Museu Nacional do Cinema. Em relação ao The King, o rei, porque em 1861, quando a Itália se tornou aí reino, né, a capital inicialmente era Torino e o rei, Vittorio Emanuele II, morava aqui no Palácio Real até 1865, quando a capital foi transferida para Florença. Panna cotta with grissini, agnolotti del plin. Panna cotta with grissini, agnolotti del plin. Na verdade, a panna cotta e o grissini você não come junto, tá? Mas a panna cotta é uma sobremesa aí italiana, tipicamente piemontese, e presume-se que ela foi criada aí nos anos de 1900. Já o grissini, também sempre piemontês, é um palito, né? Literalmente é um palito, assim, compridinho. Vou deixar uma fotinho aqui do lado. Também foi criado em Torino e ele nada mais é do que um pão tostado. E dizem que ele teria sido inventado em 1679. O agnolotti é um típico macarrão que também foi inventado aqui na região do Piemonte. Já o termo plin, que significa aí beliscar no dialeto piemontese, seria aquela fechadinha, né, que você dá para fechar aí o agnolotti, que é recheado, é sempre recheado ou com carne ou com legumes. Então é como se fosse um tortelha, né? Coloca ali o recheiozinho, fecha a massinha e dá aquela beliscadinha, aquele plim. O termo pigia na cadrega, que eles falam aí bem rapidinho na música, e se você não prestar atenção você nem escuta, é uma citação de Aldo Giovanni e Giacomo, que na verdade são comediantes lombardenses, então não sei nem por que está na música, mas enfim, e essa citação significa aí um prende na séria, ou pega uma cadeira. Thanks Maneskin, Eurovision in Turin. Everybody want to see bagna cauda e bicerin. Bagna cauda e bicerin. Bagna cauda basicamente é uma sopa de alho. Ela é muito famosa aqui no Piemonte, ela foi inventada aqui no Piemonte, né? E quando você for comer uma bagna cauda, você precisa depois ficar uns 3 dias em casa, porque ninguém suporta o fedor de alho que o seu corpo exala. Ela é feita basicamente com alho, azeite de oliva, creme de leite fresco, anchovas e manteiga. Já o bicerin é uma bebida quente que nasceu em Torino, mais precisamente no Café al Bicerin, que existe até hoje, em 1763. Ele é à base de café expresso, chocolate caseiro e leite servido em camadas, e você não pode misturar para beber. Você tem que beber ele do jeitinho que ele vem. Porém, as doses aí da receita são secretas. Quase que nem uma Coca-Cola, né?
Juventus, Torino, The Alps, The Vino, Juventus, Torino, The Alps, The Vino. Juventus e Torino são aí, né, os dois times da cidade, são times muito famosos, muito conhecidos, que já jogaram vários jogadores famosos, como Cristiano Ronaldo, e também jogadores brasileiros. The Alps, porque nós estamos literalmente no meio das montanhas, né, Torino é rodeada por montanhas, então em qualquer lugar que você vá um pouquinho mais alto, você consegue observar todas as montanhas que no inverno ficam lindíssimas, cobertas por neve. De Vino, porque o vinho piemontês é muito conhecido não só na Itália, mas também no mundo todo. Alguns vinhos famosos aí piemonteses são Barolo, Barbarès, Nebbiolo, Barbero, Dolcetto, entre outros. Sindone, The Smoke, The Park, Valentino. The Sindone, The Smoke, The Park, Valentino. A Sindone, ou Santo Sudário, ele está aqui em Torino, na Duomo de Torino, né, a igreja principal aí que fica anexada ao Palácio Real, e ele infelizmente não é aberto para visitação. The Smoke, porque Torino está em 15ª colocação de cidade com mais poluição atmosférica de toda a Itália, o que é muito estranho, porque Torino está entre as primeiras colocações de cidade mais verde da Itália, não só da Itália, mas do mundo. Porém, dizem aí que a atmosfera aqui em Torino é muito poluída. Eu não vejo, eu não acho. E o Parque Valentino, que apesar de não ser o maior parque de Torino, é sem dúvidas para mim, né, o mais bonito e o mais central. Ali no Parque Valentino existe o Castelo do Valentino, existe o Borgo Medieval, existe o Jardim Botânico, ele fica perto da Porta Nova, ele fica do ladinho, né, do Rio Po, então tem ali belas paisagens. Vir a Torino e não conhecer o Parque Valentino, você não veio a Torino. No, Rome is bigger, there is water in Venice. Milano is richer, but Torino is crazy. Outra expressão que aparece rapidinho aí na música, que se você não prestar atenção você não vê, é o boia falls. O boia falls é uma expressão tipicamente piemontesa aí, do dialeto piemontês, e ela tem toda uma explicação por trás. Ela é uma expressão, né, que é utilizada aí para assumir tons de espanto e também de raiva. O que significa o boia falls? Boia falls é quase uma blasfêmia, mas ele não é bem uma blasfêmia porque não é contra Deus. Antigamente era proibido por lei blasfemar contra Deus, então começaram a blasfemar contra esse boia falls, que significa aí carrasco falso. Aqui em Torino, em meados de 1850, inclusive acho que eu até já falei sobre isso em outro vídeo, existia o Rondò della Forca, onde as penas de morte aí, né, eram executadas. Quem executava era o carrasco, que era um funcionário público, era uma pessoa que era paga para executar aí essas penas de morte. Então ele não era uma pessoa aí muito bem vista pela sociedade, já que ele era pago para matar outras pessoas. Por causa disso, as pessoas então começaram a blasfemar, digamos assim, contra ele. Boia falso, carrasco falso. E já puxando aí uma outra curiosidade que não tem nada a ver com a música, mas já que a gente tá falando desse carrasco, outra curiosidade em relação a esse carrasco é o nome pancarré, que é o pão, pancarré, o pão fatiado aqui, que seria o pão do carrasco. Pão fatiado, porque ele corta. Ai, que horror. Please, Ferragni, come to visit Musei Egizzi, cause we won't be famous like Uffizi. E aí vem um dos refrões, né, que foi o que deixou essa música famosa, que diz: Please, Ferragni, come to visit Musei Egizzi, cause we want to be famous like Uffizi. Por que eles colocaram isso? A Chiara Ferragni, para quem não sabe, é uma influencer italiana que até pouco tempo atrás era a influencer com mais seguidores no Instagram. Agora ela perde apenas para o... Vou deixar aqui do lado da fotinho dele, que eu não sei falar o nome dele. Mas ele mora aqui perto. Ele mora aqui perto, é aqui da região do Piemonte. E hoje ele já tem mais que o dobro de seguidores no Instagram do que a Chiara Ferragni. Mas enfim, e ela foi até o Uffizi, que é aí um museu que fica na cidade de Florença. Na verdade, ela foi até lá para fazer algumas fotos publicitárias para Vogue, se eu não me engano. E aí, como ela já estava ali no museu, no dia seguinte das fotos, ela foi até o museu visitar, e o museu postou uma foto dela em frente ao quadro Nascimento de Vênus de Botticelli, e eles escreveram aí na legenda uma espécie de divindade contemporânea na era das mídias sociais, comparando aí Chiara Ferragni com Simonetta Vespuccio.
E por causa disso, um monte de gente, um monte de haters aí começou a cair em cima da Chiara Ferragni, o museu Uffizi, e o museu acabou ficando super famoso, ganhou aí não sei quantos mil visitantes naquele final de semana. Então dizem, né, que o museu ficou mais famoso por causa da Chiara Ferragni. Por causa disso, o Eugenio Villa di Gioia resolveu colocar a Chiara Ferragni no meio da música dele, pedindo para ela vir até o Museu Egípcio, o famoso museu aqui de Torino, né, o segundo maior museu egípcio do mundo, para que o museu ficasse tão famoso quanto o Uffizi. E a Chiara realmente veio semana passada. Wanna car, take a Fiat. Wanna car, take a Fiat. Para quem não sabe, a Fiat nasceu aqui em Torino e o seu nome significa Fábrica Italiana Automobili di Torino. Isso, né? Fiat. Wanna bus, take tramvia. Wanna bus, take tramvia, porque o tram, aquele sistema de transporte que é guiado, né, por cabos elétricos, a primeira cidade italiana a ter um tram foi Torino em 1872. E não só por isso, mas também porque Torino tem aí 9 linhas de trams que percorrem mais de 167 quilômetros, né, dentro da cidade. Então é uma cidade que tem aí um bom serviço de tram. You want to drink Tourette Bro. Em relação ao Tourette Bro, que eles dizem aí caso você queira, né, beber uma água, é porque desde julho de 1862 a cidade oferece aí água potável para todos os moradores e também turistas em fontes que têm a cabeça de um touro, que é aí o animal símbolo da cidade. Hoje já são 813 fontes espalhadas por toda a cidade, e caso você queira saber onde estão essas fontes que oferecem água potável e geladinha no verão, é uma maravilha, existe aí um aplicativo, vou deixar uma fotinho dele aqui na tela para vocês, onde vocês conseguem localizar todas essas fontes. Want to swim, River Po. E caso você queira nadar aí, né, eles dizem River Po, na verdade você não pode nadar no Longo Po. Ele é o maior rio da Itália, percorre aí 600 e poucos quilômetros, passando pelo Piemonte, Lombardia e Vêneto, né, então de todo oeste até leste, desaguando depois no mar Adriático, a mais ou menos 50 quilômetros abaixo de Veneza. Thanks Maneskin, Eurovision in Turin. Everybody want to see Vitel Toné with Tagliarin. Vitel Toné e Tagliarin, como eles escrevem, né? O vitelo tonado é um prato típico piemontês e ele é aí fatias bem fininhas de vitelo servidas com um creme que parece uma maionese, mas na verdade é a base de atum, alcachofras, vinho branco e gemas de ovo. Ele é servido geralmente frio ou a temperatura ambiente. Ele pode ser servido tanto como um antepasto como um segundo prato, né? O prato de carne. Já o tagliarin com LH ou tagliarin com G, como é em italiano, ou tagliarin em piemontês, é um tipo de massa que nasceu aqui na região do Piemonte. Thanks Maneskin, Eurovision in Turin. Everybody want to see Gianduiotti with Tomin. Gianduiotti with Tomin. Na verdade você também não come esses dois juntos porque um é chocolate e o outro é queijo, né? O Gianduiotti é aí um chocolate em forma de prisma com uma base triangular e ele é composto pelo Gianduia, um chocolate também nascido aqui na região do Piemonte, nascido em Torino, se eu não me engano, que é aí a base de avelãs. Já o Tomin, ou tominho do Piemonte, ele é um queijo aí semi-curado de casca fina e aveludada. Geralmente ele vem em pedaços aí de 100 gramas redondinhos assim e baixinhos, com 1-2 centímetros de altura. E existem mais de 11 variedades de queijo tomino, que pode ser aí de ovelha, de cabra ou de vaca. Do you want some Savoiardi, Miraflowers, Sazzoguardi? Savoiardi é um biscoito mais conhecido aí no Brasil como biscoito champanhe. A origem dele ela é meio incerta, mas dizem aí, né, que um chefe de um conde do Savoia, da família Savoia, que era a família, né, do reinado aqui de Torino, ele criou aí um gâteau de Savoie, que era uma massa muito parecida com a desse biscoito. Então por isso que denominaram esse biscoito, né, essa massa, como Savoiardi. Miraflowers Sazzoguardi, para não falar aí um palavrão, porque existem os bairros Miraflore aqui em Torino, né, o Miraflore Norte e o Miraflore Sur, que pra mim são dois bairros muito bons, muito bonitos, porém os piemonteses aí têm um certo preconceito com esses bairros, e eles dizem que alguns integrantes aí que moravam nesses bairros, se você passava e olhava pra eles assim meio torto, eles diziam o palavrão aí, né, Sazzoguardi, entendeu? Não entendeu? Deixa quieto, porque eu não posso falar palavrão aqui no YouTube, senão ele, ó,
corta meu vídeo. Hear the first cabinet. Hear the first cabinet. O que seria esse cabinet? Cabinet nada mais é do que o Conselho de Ministros. Quando a Itália passou a ser aí o Reino de Itália, aqui também ficava o primeiro parlamento italiano. E o Conselho de Ministros era aí conhecido como cabinet. E depois, no finalzinho aí da música, vem uma lista de vários nomes de pessoas famosas que nasceram aqui em Torino ou na região do Piemonte. E eu vou falar aí um pouquinho, bem brevemente, sobre cada uma delas. Umberto Tozzi, Farinette, Lapoel, Canne Cavour, Gabri Ponte, Carla Bru, Barbero, Buscaglione, Rita Montalcini e Pavone. Humberto Tozzi. Humberto Antônio Tozzi é um cantor e compositor de música pop e rock italiano. Ele nasceu em 1952 em Torino. Farinet. Natale Farinet, conhecido como Oscar Farinet, é um empresário e investidor italiano. Ele era ninguém menos, ninguém mais que o proprietário da cadeia italiana Italy e também fundador da Unieuro. Nasceu em 1954 no Piemonte. Lapeucan. Lapeucan era um empresário italiano, filântropo e neto de Gianni Agnelli, o antigo CEO e acionista da Fiat. Por que ele tá nessa música? Não sei, porque na verdade ele nasceu em Nova York. Cavour. Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, Conde de Cavour, foi um político italiano. Ele ocupou o cargo de primeiro-ministro do Reino da Itália em 1861. Ele nasceu em 1910 em Torino. Gabri Ponte. Gabri Ponte é um DJ italiano que nasceu em 1973 em Torino. Carla Bruni. Carla Gilberta Bruni Tedeschi Sargozzi é uma supermodelo, cantora, compositora e atriz italiana. Sim, Carla Bruni é italiana, porém ela é de ascendência francesa, então por isso que todo mundo pensa que ela é francesa. Desde 2008 ela está casada com o 23º presidente da França, Nicolas Sarkozy, e ela nasceu em 1967 em Torino. Barbero. Alessandro Barbero é um historiador, romancista e ensaísta italiano que ganhou o prêmio Strega em 1996, o prêmio literário mais distinto da Itália. Ele nasceu em 1959 em Torino. Buscaglione. Fred Buscaglione foi um cantor italiano já falecido, nasceu em 1921 em Torino. Rita Montalcini. Ela foi uma médica neurologista italiana. Entre outros prêmios, ela foi agraciada com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1986. Em 22 de abril de 2009, ela se tornou a primeira laureada com o Nobel a chegar aos 100 anos de idade. Ela nasceu em 1909 em Torino e faleceu aos 103 anos. Pavone. Rita Pavone é uma cantora, intérprete e atriz italiana que nasceu em 1945 em Torino. Bom, gente, então eu finalizo esse vídeo, que eu espero que não tenha ficado muito longo, mas eu espero muito que você que assistiu até aqui tenha gostado, né, de todas essas informações que eu trouxe e de conhecer um pouquinho mais de algumas coisas e pessoas famosas aí de Torino. Não sabemos ainda quem vai ser aí a banda representante, né, da Itália na Eurovision 2022, porque a banda que representará a Itália será aquela que ganhará o Festival de Sanremo, que acontece, obviamente, antes da Eurovision, né? Não pretendemos ir na Eurovision porque o ingresso eu acredito que custará aí bastante, não tenho ideia do valor, mas eu acho que não é nem um pouco barato, então eu acho que a gente não vai, infelizmente, mas eu vou tentar fazer vídeos pra vocês de tudo que eu puder. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Um beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!